bem-vindos a mais um vídeo de Halloween. Vocês estão gostando, gente? Eu tô gostando de fazer. Eu espero muito que vocês estejam curtindo. Então, comentem aqui embaixo, se inscrevam aqui no canal, para que eu saiba aí que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo e esse mês especial que eu preparei para vocês. Hoje eu vou contar para vocês a história da família Perron, que foi a família cuja história inspirou o filme Invocação do Mal. Mais especificamente o primeiro filme. E assim, gente, quando a gente pensa assim, o filme é baseado em fatos reais, aí a gente vai procurar e ver que não é tão baseado assim, que o filme aumentou muita coisa e que às vezes a história real é uma porcentagem muito pequena do que a gente viu no filme, mas nesse caso não, e é o que deixa essa história ainda mais assustadora. Basicamente, gente, o filme Invocação do Mal, caso você não tenha assistido, o que eu acho difícil, é a história de uma família que é aterrorizada aí por uma entidade na fazenda deles, e os Warren, né, o Ed e a Lorraine vão lá tentar ajudar aí nessa situação. Porém, a gente vai ver aqui que na história que não foi bem assim, né, e eu vou contar aqui pra vocês vão entender. A Andrea Perron, que é uma das meninas da vida real que viveu toda essa situação, ela disse que Hollywood teve que colocar assim a história bem mais leve do que como ela realmente aconteceu. Ela falou assim que não tinha como retratar exatamente como aconteceu, porque senão seria muito amedrontador, ia ser muito assustador. O filme recebeu aí a classificação 17+, 18+, né? Porém, o diretor do filme, ele tentou baixar essa classificação para 13+, e a Associação Americana de Filmes falou que não tinha como, porque o filme era realmente muito assustador, não tinha como baixar essa classificação do filme. Bom, e qual é a história aí dessa família que inspirou o filme, né? Roger e Carolyn, que eram o pai e a mãe, né, dessa família, eles se mudaram para uma fazenda para criar aí as suas 5 filhas. Eles achavam que aquele lugar ia ser perfeito, porque era um lugar bem grande, com bastante natureza, né? A casa era grande, tinha 14 quartos. Então eles acharam assim, nossa, esse é o lugar perfeito pra gente morar aqui o resto da vida e ser feliz. Isso foi em 1971, e quando o vendedor entregou as chaves para eles, ele falou o seguinte: deixe as luzes sempre acesas. Na hora ali, o Roger, a Carolyn, eles acharam meio estranho, mas eles não deram muita bola. Eles pensaram assim, deve ser aí alguma recomendação normal que eles devem fazer para as pessoas e tal, né? Eles não sabiam direito sobre o que ele estava falando, mas eles descobririam em breve. Esse lugar que eles foram morar era em Harrisville, em Rhode Island. O lugar onde estava a fazenda se chamava Arnold State. Pelo que eu entendi, é como se fosse assim, uma região que se chamava ali Arnold State, que ficava dentro de Harrisville e ficava dentro de Rhode Island. Ficou meio confuso pra mim, mas enfim, gente, são alguns detalhezinhos só. No dia da mudança estava nevando muito, e a Andrea, gente, eu vou chamar de Andrea, mas, né, lá eles não, obviamente, fazem com um sotaque, mas eu vou falar bastante dela aqui, porque ela é a pessoa, assim, que mais fala sobre o assunto até hoje. Eu vi uma palestra dela sobre isso, né, nas pesquisas e tudo mais, vou deixar aqui na descrição também para vocês assistirem, porque é bem interessante ouvir ela contando, né. Normalmente aqui as experiências que aconteceram, ela que sempre tá contando e sempre tá narrando aqui o que eu vou falar pra vocês. Então a Andrea tava ajudando ali nesse dia da mudança, tava nevando muito, e ela lembra que ela pegou uma caixa, que o pai entregou uma caixa pra ela, falou pra ela levar pra cozinha. Ela fez isso, e quando ela passou pela sala, ela viu um homem parado assim meio que no canto, com um jeito de se vestir bem estranho. Ela simplesmente cumprimentou, porque ela falou que ela era muito educada, então ela cumprimentou. O cara não respondeu e tudo bem. E ela perguntou pra mãe, né, quem é aquela pessoa que tá na sala? E a mãe falou, não tem ninguém lá. A mesma coisa aconteceu com as irmãs. As irmãs também viu essa silhueta, esse homem na sala, e perguntaram depois pra mãe, e a mãe falou, não sei, não tem ninguém lá, nunca teve ninguém na sala. Nos próximos dias, já que eles estavam na casa, elas começaram a perceber uma mudança nos animais, né? Eles tinham um cachorro e, se eu não me engano, 2 ou 3 gatos. O cachorro diz que estava nervoso o tempo inteiro, os gatos também, eles se batiam muito.
E eles sentiam que o cachorro não estava confortável e dias depois, infelizmente, o cachorro foi achado morto. Os gatos simplesmente desapareceram da casa, como se eles tivessem fugido realmente daquele ambiente. E assim, eles já estavam testemunhando muitas coisas. Eles testemunhavam, assim, vassouras que mudavam de lugar, ou que desapareciam do nada, barulhos de arranhões, essas coisas. Porém, foi ficando pior. Eles viam pássaros que chegavam e batiam direto na janela deles, acabavam morrendo. Os relógios que paravam exatamente todos os dias às 3h07 da madrugada. Eu lembro bem dessa cena no filme, tem essa cena. Gente, todas essas experiências foram contadas por uma pessoa que viveu nessa casa, a Andrea, tá? Só lembrando desse detalhe. Eles testemunharam também luz, uma luz azul que sempre estava pela casa. A Cindy, que era a segunda filha mais nova, ela testemunhou várias vezes a geladeira abrir e fechar, e cada vez que abria, saía algum produto da geladeira, algum alimento, alguma coisa, era jogado para fora da geladeira. E especificamente a Cindy, ela escutava quase que todas as noites sussurros que diziam para ela assim: 7 soldados foram enterrados nessa parede. E assim, lavadora de louça que ligava sozinha, a descarga que dava descarga sozinha. Eles falavam que sentiam um cheiro muito ruim, como se fosse um peixe apodrecendo. Eles sentiam a cama levitar sempre mais ou menos lá por 5h15 da madrugada. Relatavam que escutavam barulho de vidro, como se alguma coisa, por exemplo, batesse na janela e a janela quebrasse. Mas aí eles iam olhar e não tinha nenhum vestígio de vidro, nada, era só o barulho, que era muito alto. Várias vezes os fantasmas, né, os espíritos tentavam chamar a Nancy, que é uma das meninas, pro porão, mas aí sempre alguém evitava, e foi aí que elas começaram também a andar pela casa em grupos. Elas nunca iam assim sozinhas no banheiro, sozinhas em algum cômodo, elas sempre iam em 2 ou mais, porque eram as 5 filhas mais a mãe. Tinha o pai também, mas o pai ele não acreditava muito nisso, então era meio que elas que viam e ele meio que ignorava as coisas. Então elas andavam sempre em grupo. A Andrea fala que ela sentia uma presença masculina muito ruim no banheiro, então era impossível assim elas irem sozinhas no banheiro. Então sempre iam em 2 ou 3 ou até mais, para garantir algum tipo de segurança uma para outra. Então, como eu falei, o pai, ele negava bastante no início tudo isso, e a filha, né, a Andrea, ela acha assim que era meio que uma questão assim de que se ele acreditasse, se ele falasse que acreditava naquilo e aceitasse aquilo, ia ser como se ele não conseguisse controlar a própria casa dele, a própria família, o próprio lugar onde eles estavam morando, que ele não tinha controle nenhum. E era meio que uma coisa, uma negação que ele tinha, assim, que ele, né, ele não queria aceitar que ele não estava tendo controle sobre essa situação. Porém, a mãe, né, dela estava sendo muito afetada, assim, era a que estava sendo mais afetada. Então a mãe, ela sentia beliscões, tapas, ela disse que levava tapas no rosto, e ela sentia como se fosse aquela dor de queimadura, tipo uma cauterização, e daí depois ela ia olhar e tinha assim uns pequenos buraquinhos, como se fosse assim um furo de agulha onde ela tinha sentido a dor. E a família acreditava que eles estavam sendo atormentados por algum espírito muito maligno que poderia ter vivido ali, e ela começou a procurar mais sobre a história do lugar e descobriu algumas coisas. Ela começou a descobrir que muitas pessoas já haviam morrido ali. Ela descobriu que teve uma mulher de 93 anos que tinha se enforcado ali, assim como ali também parece que foi uma loja de ferreiros, e os 2 que trabalhavam ali acabaram morrendo congelados também numa nevasca muito grande. Então ali o lugar já era um lugar de muitas mortes. E tem a lenda da Bathsheba, eu acho que é assim que se fala, que foi uma mulher que foi acusada de matar um bebê. E na verdade assim, nunca foi provado que foi ela, mas ela estava cuidando desse bebê. E o bebê acabou morrendo de convulsões. Quando foram analisar o corpo do nenê, viram que tinha uma agulha
em alguma parte do crânio do nenê e que fez ele ter muitas convulsões até que morreu. Porém, nunca foi provado que foi ela, mas ela foi acusada por todo mundo que morava ali, toda a sociedade. Então ela viveu uma vida muito ruim, porque ela sempre foi tida como assassina e ela sempre negava que tinha feito alguma coisa. Então, assim, ela teve uma vida muito sofrida e, pelo que eu pesquisei também, ela perdeu também os filhos. Quase todos eles morreram antes dela. E, de acordo com a Andrea, elas achavam que era esse espírito que estava assombrando a mãe, como se fosse uma questão de disputa ali de poderes de duas matriarcas. Aquele espaço ali seria dela e não da Carolyn. Então a Carolyn, ela começou a mudar muito, né? E as filhas assistiam essa mudança, assim, dia a dia. Ela começou a usar roupas muito antigas, muito, assim, históricas. E falava uma linguagem também diferente, muito arcaica. De início, as filhas achavam que era porque ela gostava muito disso, ela gostava de aprender sobre histórias dos lugares e tudo mais, mas depois eles viram que tava ficando mais estranho, se preocuparam com isso. E é aí que entra o Ed e a Lorraine, né? Que no filme, lá, a gente vê que foi chamado pela família, mas na vida real não foi assim que aconteceu. Caso alguém não conheça, né, o Ed e a Lorraine eram um casal. Ele era um demonologista e ela era uma médium, né? Eles iam nos lugares visitar e tentar acalmar as famílias, tentar ver o que estava acontecendo, que tipo de espírito que era. Eles ficaram muito famosos, né? Tem muitos casos que eles tiveram aí no meio, inclusive os outros da Invocação do Mal, né? Todo é baseado nos casos deles, né? Mas nesse caso aqui, a Andrea deixa bem claro, assim, que na verdade eles nunca procuraram o Ed e a Lorraine e que no filme eles tiveram que juntar meio que as duas histórias, né? Deixar as histórias mais interligadas do que foram. Porque ela disse que, na verdade, a experiência que ela teve com o Ed e a Lorraine não foi muito boa. E não foi, assim, exatamente como contou no filme, né? Que acho que, se eu não me engano, lá eles conseguem, né? Fazer a Carolyn ficar boa de novo. Que foi por causa do Ed e da Lorraine que conseguiram expulsar o demônio e tudo mais. Mas na vida real não foi isso que aconteceu. Então, ainda segundo, né, sempre a Andrea, ela falou que eles chegaram lá 2 anos depois que já estavam acontecendo tudo isso, né? No filme, parece que eles já chegam assim, logo quando começa a acontecer, mas foi 2 anos depois, uma véspera de Halloween. E como que eles chegaram na casa, né? Já que ninguém chamou, como que eles chegaram na porta lá? A Andrea conta que alguém, se fazendo passar pela mãe dela, ligou para um jovem estudante que tinha uma equipe de investigação paranormal. Então esse jovem, ele tinha essa equipe e ele recebeu uma ligação falando que eram da família, falando que era a Carolyn e que ele precisava ir lá na casa para ajudar. Ele chegou lá e ele disse que ele teve uma experiência tão forte, tão profunda, que ele nunca tinha sentido aquilo antes. E ele resolveu ir atrás do Ed e da Lorraine, porque ele não achava que ele ia conseguir fazer alguma coisa. Então, ele que chamou o Ed e a Lorraine Warren. E ela conta também que nessa visita que foi aonde a Lorraine falou que a casa estava sendo amaldiçoada ali pela Bathsheba. Ela conta nessa entrevista que eu vou deixar aqui no link da descrição. Tava na casa e ela simplesmente colocou a mão, se apoiou e falou isso, assim, ela está sendo assombrada por Bathsheba. E era uma coisa que eles já estavam sabendo, né, já sabiam a história, mas eles não tinham contado pra Lorraine. Ela conta isso também na palestra, ela fala assim, ó, esse é o crédito que eu dou pra Lorraine, porque eu nunca tinha falado desse espírito pra ela, e não teria como ela saber, então ela realmente sentiu essa presença na casa. E daí foi aí que a Lorraine falou que a casa precisava de uma sessão, né, uma sessão espírita ali pra tentar expulsar e limpar a casa. E ela conta, né, a Andrea, que foi muito mais intenso do que no filme. Eu lembro, gente, do filme foi feito no porão e a Andrea disse que, na verdade, na vida real foi feito na sala. Ela disse que não tem a certeza se a mãe ficou possuída ou não, como no filme, né, mas se isso aconteceu foi questão de segundos, porque foi muito rápido o que aconteceu. Vou tentar descrever aqui pra vocês. Eles trouxeram, então, um padre, um médium e toda uma equipe de vídeo, áudio pra registrar essa sessão espírita. E assim eles começaram. E nisso, eles meio que abriram uma porta
que eles não poderiam fechar mais, né? O médium, ele convidou os espíritos para a sessão e foi aí que ela viu que a mãe foi atacada. Então ela conta que, seja lá o que for que atacou a mãe dela, não era desse mundo. A mãe falava muitas línguas que não eram línguas conhecidas, que provavelmente não é uma língua desse planeta, como ela fala, né? Que a mãe levitou junto com uma cadeira e numa fração de segundo foi jogada pro outro lado da sala, assim, numa violência muito extrema. E quando ela caiu no chão, ela começou a se contorcer como se fosse virar, tipo, uma bola, só que ao contrário, assim, sabe, gente? Não em posição assim, em posição assim. Então imagina, é tipo bem o estilo do Exorcista mesmo. E nisso o Roger viu, né, a esposa jogada lá e foi tentar fazer alguma coisa, e o Ed Warren tentou impedir, né, segurou ele no braço e disse que a reação dele foi virar e dar um soco nele, que ele caiu no chão. E ele pediu, por favor, para todo mundo ir embora, pro médium, pro padre, para toda a equipe, e eles também irem embora e nunca mais voltar na casa. Então, essa é a diferença aí do filme, né? Que os Warrens estiveram ali só nesse período aí e eles, digamos, não resolveram o problema. Na verdade, na opinião da Andrea, eles só pioraram muito o problema, assim. E o Roger, ele não queria de maneira nenhuma que essa investigação, né, pelos Warren continuasse, justamente pelo trauma que a Carolyn estava passando. E isso eu ouvi muito também a Andrea falando, assim, ela tem uma convicção muito grande, assim, que essa sessão espírita traumatizou muito a mãe dela, assim como todas as 5 que estavam assistindo, que eram muito novas, né? Assistiram tudo aquilo sem nem terem sido avisadas que poderia ter acontecido alguma coisa. Então eu senti, assim, que ela tem realmente um ressentimento no casal Warren, assim, de ter feito toda essa experiência, assim, meio que de uma maneira irresponsável. Bom, depois disso a casa ficou um pouco mais quieta. Porém, a mãe dela estava cada vez mais fraca, ela ficava na cama, não comia, ela não conseguiu se recuperar. E eles tinham uma condição financeira muito ruim, então eles não conseguiam mudar dali, até porque todo o dinheiro que eles tinham, eles investiram para morar nessa fazenda durante muito tempo, né? Então eles não conseguiam se mudar, porque eles ficaram lá até 1980, ou seja, quase 10 anos na casa, né? Só em 1980 eles conseguiram sair. Então ela é muito questionada, assim, do porquê que você ficou lá esse tempo inteiro e tudo mais. E ela diz isso, que eles não tinham realmente condições de sair da casa. E também a mãe estava muito doente, então qualquer coisa que entrava de dinheiro era para isso. E eles não conseguiam sair, não tinham mais economias, não tinham nada. Mas foi melhorando, né? Em 1980 eles conseguiram sair. Aí, qual que foi o fim da história real, né? Porque não foi igual a do filme. Eles se mudaram para outra fazenda e até começou a melhorar, mas a Andrea fala que aí parece que veio uma maldição junto com eles, né? Porque os pais começaram a brigar muito. O pai começou a achar, assim, que existia um complô das mulheres contra ele, que, por exemplo, porque elas não tinham mais confiança nele, porque eles davam uma duvidada delas lá na época que estava acontecendo as coisas, né? Então ele começou a se sentir de lado, começou a achar que elas estavam armando contra ele, sabe? Umas intrigas, assim, que apareciam do nada, umas discussões, assim, que acabou deteriorando muito a família. Eu vou ler aqui, gente, um trecho do que ela fala, só para vocês terem noção mais ou menos do como foi esse desfecho. Resultou no divórcio dos meus pais. Começou a desconfiança, meu pai sempre insinuando que nós não estávamos sendo honestas. Até que ele mesmo começou a ter os incidentes e episódios com ele próprio. Mas quando isso aconteceu, o estrago já estava feito e era tarde demais. E suas 5 filhas não dividiam mais nada com ele. Minha mãe o cortou emocionalmente. Nós achávamos que deixando a fazenda deixaríamos os espíritos para trás. E nada poderia estar mais longe da verdade. Ligações profundas foram formadas e persistiu a vida toda. Porque quando você é tocado por um espírito, é uma porta que você abre, que nunca mais pode ser fechada. E você pode se virar e fingir que não existe. Mas eventualmente algo vai te alcançar e bater no seu ombro para se fazer presente. Difícil, né, gente? É muito difícil. Nossa, fiquei até arrepiada de ler esse negócio aqui agora. A Andrea diz que ouviu, né, dos Warren, que a Arnold State Farm, né, que é ali onde eles tinham a casa, é
o lugar mais assombrado e mais perturbador que eles já tiveram. Foi a experiência mais sinistra e mais significativa da carreira deles. Bom, gente, a história é essa. Essa é a história que inspirou a Invocação do Mal, né? O The Conjuring. E como eu falei pra vocês, eu assisti a palestra dela e ela contou algumas coisas muito loucas, né? Então ela fala assim que em nenhum momento, por exemplo, ela deu detalhes de como era o quarto dela, qual era o papel de parede, o que tinha na casa, né? Isso foi da parte da produção do filme. Mas quando ela assistiu, ela viu que o papel de parede era exatamente o mesmo e que ela tinha uns tipos de uns sinos na porta, era exatamente o mesmo, alguns quadros. Então ela ficou assim chocada porque eles nunca tinham perguntado pra ela como que era e era a retratação exata de como era a casa. Mas assim, ela falou que eles não tiveram essa conversa e também a casa, ela não tem mais as mesmas coisas da época que eles moravam lá, né? Então não teria como eles saberem disso, não tem fotos, não tem nada. Então ela fala que essas coincidências deixaram ela meio perturbada, assim. Ela fala também que ela ficou um pouco chateada porque no filme dá a impressão que eles não tinham religião, que eles eram uma família pagã e eles sempre foram uma família muito católica na vida real. E ela fala assim que, na verdade, eles foram pedir ajuda na igreja católica e a igreja meio que virou as costas pra eles. Então, assim, não foram eles que saíram da igreja, foi meio que a igreja que mandou eles embora por causa do que estava acontecendo. Então, isso ela ficou um pouco chateada. E como eu falei, eu senti que ela tem aí um ressentimento com a dupla lá, com os Warren, né? No filme eles são meio que os heróis, assim, sendo que na vida real não foi isso que aconteceu. Mas ela entende que é Hollywood, né? Eles misturaram um pouco as histórias aí dos dois. Bom, gente, é isso pro vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui embaixo o link dessa palestra da Andrea. Tem uma meia hora, mas você assiste até bem rápido, porque é muito interessante ouvir ela falando das coisas que realmente aconteceram. Então, recomendo que vocês assistam. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu gosto muito de saber das coisas por trás, das histórias reais, o que realmente foi real, o que não foi. E no caso desse filme, muita coisa foi muito real. E, gente, como sempre é motivo pra eu mostrar os meus Funkos, eu tenho aqui o Funko da Freira, que na verdade é do filme da Invocação do Mal, mas não é desse primeiro, né? Olha que coisinha mais meiga que temos aqui. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até amanhã em mais um vídeo de Halloween. Tchau!